irmãos, aí já entra no assunto aqui. Capítulo 5, verso 1 de Lucas, quem encontrou diz: aleluia. Certo dia estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia ou apertava de todos os lados para ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. Viu à beira do lago quantos barcos? Quantos barcos, irmão? 2 barcos, deixado ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que fizesse o quê? Afastasse um pouco da terra. O meu diz da praia, mesma coisa. Então sentou-se e do barco ensinava a multidão, ou o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Eu amo essa Bíblia, a leitura dela, né, irmão? NVI. Nossa, que vai dizer, né? Vai ao alto mar. Ou seja, você vai pegar o seu barco, vai afastar da praia, da terra, e você vai para as águas profundas. E a todos lancem. Deixa eu ver como é que está aqui, ó. E lançai. Então essa palavra lançai é plural. Por isso que na minha Bíblia já está a todos. Então todo mundo que estava no barco recebeu uma ordem para lançar as redes. Vamos lá. Todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu. Quem respondeu? Diga para alguém do seu lado: só Pedro respondeu. Por isso que eu falo para os irmãos verbalizar a mensagem comigo. Porque as palavras estão sendo lançadas. Se você verbaliza junto, tem cumprimento junto na sua vida, irmão. Toda a verbalização da igreja em voz, a gente declara que a gente está recebendo aquilo, amém? Então Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos uma noite toda, uma noite inteira, e não pegamos, mas porque é tu que manda, ou sob esta palavra vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a romper ou a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-lo. E eles vieram. Então ambos os iam a pique e quase afundaram. Meu Deus. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor. Olha o que Pedro está dizendo, irmão. Isso aqui é graça, irmão. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quem tem graça reconhece, irmão. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a peça que havia feito, como também Tiago, João e os filhos de Zebedeus, sócios, irmãos. Vamos lá. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante será pescador do que, irmão? Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e fizeram o quê? Seguiram. Senta, irmão. Queridos, eu estava à tarde conversando com a pastora e ela falou: mas amor do céu, isso, mais aquilo. Eu falei: amor, eu vou falar algo para você e você me responde. Tente definir graça. Defina a graça para mim, a gente corta a conversa. Não tem como definir? Defina a graça, Miguel. Defina a graça, pastor Claudinei. Defina a graça, Tiago Marcelo. Tenta definir a graça. Aí a gente está vivendo circunstâncias, problemas, e a gente quer dar definição naquilo que estamos vivendo. Não tem lógica, querido, não tem lógica, Miqueias, a gente querer que Deus mude o nosso estado. Não tem lógica isso aqui, sabe? A gente tentar esperar que Deus venha e toque na nossa realidade sem antes tocar em nós. O que me chama a atenção é que antes de Jesus pegar um cara que deu tudo errado, o barco aquele dia não tá, o mar não tá para peixe, o barco não tá para peixe, as águas não tá para peixe, as redes não tá para peixe, nem Pedro tá para ser o melhor pescador daquela noite. Só que quando tudo dá errado, querido,
a graça que não pode ser definida se manifesta na nossa vida. Eu vou falar isso aqui com verdade no meu coração. Talvez está dando tudo errado para nós algumas coisas esse ano, mas não tem como definir aquilo que a gente vai viver daqui a pouco. Posso liberar com a tua mão levantada? Não tem como trazer definição sobre aquilo que Deus está projetando para a gente viver daqui a uns dias. Quem sabe a gente não vai conseguir nem explicar. Por quê? Porque não tem como, irmã Milena, se explicar a graça. Não tem como definir, Miquel, essa graça. A graça, ela foi formalizada para que possamos viver e entendê-la. Se precisamos ter entendimento da graça, é por isso que não tem como definir o que é graça. É entendimento, graça não é definição. Diga para alguém, graça não é definição. Graça é entendimento. Então a gente tem que começar a entender, Marcelo, por que está acontecendo, entendeu? Por que essa noite foi frustrante? Por que, pastora Ana, que anos e anos eu bati na mesma tecla e parece que agora está tão fácil? Não é, irmão. Não é. É que aquilo que a gente está definindo, tentando definir a vida toda. Um passo de Jesus. E Jesus tinha mais opção, tá? Porque a Bíblia diz que não era um barco, tinha dois. Mas Jesus resolveu entrar em um barco e disse: eu vou entrar nesse barco que se frustrou a noite toda. Jesus tem várias opções aqui, mas quem sabe hoje Ele quer manifestar graça no teu barco. Posso liberar uma palavra? Não sei como vai ser o nosso ano 2026, mas Deus vai manifestar graça sobre os nossos corações. Aleluia. Só que o interessante, Brian, é que a graça, ela nunca chega quando o barco está cheio. A graça, para que não haja definição, a graça veio porque tem bênção já. A graça só vem aonde está dando tudo certo. Não, a graça veio exatamente aonde tudo estava dando errado. Ô irmão, pasme os irmãos, pasme. Mas antes de Jesus mandar ele afastar o barco da terra, a Bíblia diz que Jesus pregou e usou aquele barco como palco de manifestação da sua palavra. Posso liberar algo para o teu coração? Quem quer viver uma graça de Deus na sua vida? Tá ruim? Tá ruim? Tá ruim ou não tá? Tá ruim, irmão? Mas você acredita que Jesus está sentado no teu barco e usando o teu barco como exemplo para sustentar uma multidão? Jesus está sentado no barco que está ruim, está dando tudo errado, está usando o barco e deu tudo errado para colocar pão ao coração do faminto. Eita! Aí Jesus alimentou meu coração e disse: Maxwell, tá ruim? Tá complicado? Eu falei: tá! Ele falou: pois bem, o teu barco está sendo usado para colocar pão na boca do faminto. Porque não tem sentido, irmã Vanaína, e não tem como dar razão para um barco cheio, se o maior vazio não está no barco, está no dono do barco. Eita! Não tem como, Esther, sabe? Eu querer que Deus mude a minha realidade, se primeiro quem precisa ser mudado é quem? Quem, irmão? O dono do barco. Então quando Jesus, Vitor, pisa no barco de Simão Pedro, quem precisava de uma mudança repentina não era o barco, porque aquele barco já pescou muitas vezes. Quem precisava ser tocado pela palavra era Pedro. Por quê? Porque uma vida toda Pedro gastou pesca em cima de pesca. E sabe como que ele pescava? Hoje eu vou lançar as redes sobre a minha palavra. Hoje eu vou para mais um dia de serviço sobre o meu comando. Vou viver mais um ano sobre aquilo que eu conheço, sobre aquilo que eu sei fazer. Meu irmão, olha para cá. Pedro cansou de viver sobre. E é por isso que ele se sujeitou a uma palavra. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: quer viver graça de Deus na sua vida? Então é tempo de você se sujeitar aos comandos de Deus. Ô irmão, olha para cá. A palavra sobre e sob tem diferença. É por isso que o original de sob a tua palavra ou
porque mandas, a palavra do original é sob a tua ordem, sob o que o Senhor disse. Pedro está dizendo: eu estava sobre o comando do barco a vida toda, mas agora eu estou me encurvando, eu estou me humilhando e estou dizendo: seja feita a tua vontade. Diga para alguém do seu lado: é tempo de se sujeitar, irmão. Deus está entrando no barco de alguém, está vendo que o vento está forte, está vendo que está ruim, está vendo que o caos chegou, e Deus está dizendo: se você se sujeitar sob a minha palavra, você vai viver a melhor pescaria da tua história. Pastor, o que falta? Barco? Não. O que falta? Sabedoria? Não. Se sujeitar. Deus já não deu uma ordem? Lançai a rede. Deus falou com Pedro ou falou com todos? Você viu? Deus está falando com Pedro ou está falando com todos? Vamos lá para o texto. Leia lá o texto. Lançai. Lançai é singular ou é plural? Plural. Se é plural, então Deus está falando com todos. E se todos receberam uma palavra, pastor Ana, por que só Pedro se coloca na frente de sob? Você entendeu que a gente vai andar com muita gente que não vai se sujeitar àquilo que você quer se sujeitar? Irmão, independente se alguém vai ou não vai, Deus está chamando você e a tua casa para viver um governo, um tempo novo, algo novo. Ah, pastor, não sei se o meu marido, Deus está dizendo, é você que está ouvindo o comando. E se você se sujeitar sob esta palavra, ô irmão, Deus vai virar uma chave na tua vida. Deus vai virar uma chave. É por isso que Deus está mandando ele se sujeitar. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que se a graça que te liberta da escravidão, mas não te dá poder para vencer a escravidão, ela é manca. A graça que tira você da perdição, mas não te dá poder para vencer a perdição, ela é manca. Sabe o que Deus está dizendo para Pedro? Até hoje você viveu uma graça barata. Você lançava a rede no teu furor, no teu cansaço, no teu corriqueiro, e você vivia algo manco na sua vida. A partir de agora há uma graça completa que vai alcançar a sua família. Ô irmão, estenda as suas mãos assim, deixa eu liberar esse comando de Deus. Há uma graça poderosa, há uma dispensação desta graça que vai entrar dentro da nossa casa, vai tocar os nossos celeiros, vai tocar os quartos dos nossos filhos, vai tocar o terreno da sua casa. Os 4 cantos do terreno da tua casa será tocado por esta graça. Deus vai tocar as nossas famílias com esta graça. Ei, Brian, a questão é, ô irmão, que o barco está vazio. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Jesus entra, deu tudo errado. Sim ou não? Os caras estão cansados. Sim ou não? Sim. E aí? É aí que tem uma ordem. Decisão é sua. Falei para todos, quem vai decidir é quem quer se submeter. Quer se submeter? Eu quero. Senhor, a noite toda a gente está cansado. Esse ano foi um ano difícil. Eu estou cansado. A gente cansou. Mas uma coisa é certa: não vou lançar fora essa palavra, não. Eu vou me sujeitar debaixo desta palavra. E eu sei que essa palavra vai mudar algo na minha vida. Vocês estão entendendo isso aqui? Deixa eu correr. Pedro se sujeitou na palavra, Miquel. E a Bíblia diz que ele lançou a rede. E o que aconteceu? O que aconteceu, pastor? O barco encheu, que quase foi. Eu não sei se tem alguém entendendo, irmão. Mas se você se sujeitar à vontade de Deus, talvez você já entre um ano assim, ó, tortinha de tanta bênção. Tem
crente já vai entrar 2020. O que aconteceu, irmão? Está doente? Não, é tanta bênção. É tanta coisa de Deus acontecendo na minha vida. É tanta coisa de Deus acontecendo na minha história. Você está entendendo isso aqui? E aí, irmão Milena, aí que Pedro lançou a rede sozinho. Mas tem muita gente ajudando. Para lançar, Pedro lançou sozinho. Mas para tirar depois que ela encheu, tem muita gente ajudando. Independente, querido, se vai ter gente para te ajudar a lançar a rede quando o teu barco está vazio. Mas uma coisa é certa: deixa ele ser tocado por aquilo que o teu barco vai viver. Uragaçu. O que é isso, pastor? É graça, irmão. Não tem definição. Não existe definição para graça. O que Deus está fazendo aqui, Pedro, antes de eu mudar a tua realidade, eu vou matar a tua fome, Pedro. Se quer pão, então eu vou pregar a palavra antes, porque a gente quer que Deus mude a nossa realidade, só não quer o pão. Então antes, Miquel, do barco se encher, Deus usa o barco para pregar a palavra, Brian. Então se Jesus usa o barco para pregar a palavra, antes dele mudar a realidade, ele está tocando Pedro. É por isso que Pedro está se sujeitando, porque Pedro ouviu a palavra. E Pedro não é besta, irmão. Pedro ouviu que essa palavra tem poder. Diga para alguém: a palavra tem poder, irmão. Você está entendendo isso aqui? Aí Jesus olha e diz: a tua realidade continua a mesma, mas agora com o teu coração que recebeu o pão, teu espírito que está alimentado, vou lançar uma palavra. Se você se sujeitar, prepara para ver algo extraordinário na sua vida. A graça que encontrou barcos vazios. Ou você acha que você veio para a igreja quando tudo estava tão bem? Tem gente que só veio para a igreja porque estava no carro aqui, irmão. A gente não corre para a graça, pastor Ana, quando a gente está tudo bem, sim ou não? A gente só vai para os pés de Jesus quando tudo está arrebentado. E a graça é isso. Não tem definição. Não tem como. É um entendimento. E esse entendimento ele vai primorizando. E você vai conhecendo. Só que o que me chama a atenção, eu já vou encerrar, irmão. A gente vai dar essas pancadinhas. Você vai ficar com sede e vai voltar para a próxima quarta, vem? Vamos lá. O barco encheu. A graça é inexplicável, mas dá para se entender. Pedro começou a entender, puxou, e quando Pedro entendeu o que é pescar na graça, viver na graça, que ele vê assim: peraí, a dificuldade, ô irmão, eu até escrevi aqui, ó, olha isso aqui, ó, não podemos Pedro que entendeu até a letra agora. Foi virar meme. Isso é graça, irmão, isso é graça. Estamos na graça, amém? Pedro entendeu, o barco encheu. Olha o comando que Jesus me deu. É mais difícil lidar com sucesso do que lidar com fracasso. Tem gente que só não vive a graça gloriosa. Aí a gente quer viver uma tem um reino que estou pregando aí, irmão, de uma hipergraça. A graça não precisa ser hiper, ela já é por si própria hiper. Amém? Existe essa hiper, agora chegou o tempo da hiper. Não, a graça é graça. Acabou, irmão. Então tem gente, Marcelo, que tem dificuldade de lidar com o sucesso. Por quê? Porque servir o Senhor, se manifestar nessa manifestação e se manifestar com o coração na graça de Deus, é saber lidar com o sucesso. Tem gente que quando o barco enche, se perde, irmão. Então o maior teste do reino de Deus aqui com Pedro é: vou encher o barco de Pedro e vou ver o quanto ele está ligado nesta graça. E quem vive graça de verdade não retém as bênçãos para si. Quem vive uma graça salvadora de verdade não se torna mesquinho ao ponto de pegar os peixes e dizer assim: nem que afunde, nem que eu chegue só com um pouco, mas o barco, Deus abençoa a minha casa. Graça de verdade te dá bênção para abençoar.
Porque se você não abençoar alguém quando a bênção chega, você não entendeu o que é bênção. Se você não abençoar alguém quando a bênção chega, então você não está vivendo bênção. Você está definindo aquilo que você está vivendo. Para mim, para minha casa, para minha família, para os meus filhos. Quando Pedro vê aquele barco, pastor Ana, cheinho, ele diz assim: peraí, dá para ajudar muita gente. Amigos, ele faz um sinal. E aí, Esther? E os outros barcos veio, encheram os dois ambos, que quase os dois foi a pique. Quando a gente está vivendo uma graça de Deus, até parente que você não gosta vai ser tocado por essas bênçãos, viu, irmão? Até gente que você não suporta vai ter que ser tocada por essas bênçãos. Diga para alguém: aleluia. Até o fulano que no trabalho te irrita, a hora que esfregar com você, sabe, se encostar no corredor, tá abençoada, né, filha? Toma posse também. Por quê, pastor? Porque a medida da bênção através da graça recalcada, sacudida e não tem como, irmão, viver só o sacudido. Sacudido é só para ti. O recalcado é: manda mais, Senhor. Aí tem a porção transbordante. Não cabe mais, dá pro vizinho agora. Dá por mão agora. Não cabe mais, mas manda aqui que eu distribuo. Quantos querem distribuir bênção? Então esta é a graça que Pedro entendeu. Amigos, tem para vocês também. Os caras estão olhando um cara que a noite toda, o ano todo, Marcelo, viveu algo, sabe, azedo na vida. O cara que viveu uma noite embaixo de favores e lutas e guerra, agora está favorecendo o favor e está dizendo: eu posso ajudar vocês. Mas levante a sua mão, deixa eu liberar essa palavra. Aquilo que estava te moendo por dentro, Deus está dizendo: vou converter em tanta bênção, que você vai declarar o meu nome quando você dizer: eu posso ajudar, eu posso fazer, eu posso ir, conta comigo. Oh, bendito é o nome de Jesus. Então Jesus sabe, pastor Ana, que a gente, sabe, consegue às vezes lidar mais no fracasso, porque no fracasso a gente não quer ficar ali, do que no sucesso. Tem gente que se perde, irmão. É o Pix cair, é o pagamento cair, é ou não é? É o 10º cair que, meu Deus, como eu trabalhei o ano inteiro, agora eu vou desfrutar. Compartilha essa graça, irmão. Compartilha, ajuda. Vê se alguém está precisando. Alguém da tua família, não alguém. Irmão, pega o pastor Claudinei, irmão. Deus está dizendo assim. Aí você sente que o teu barco tá indo a pique assim, ó. Teu barquinho assim, ó. Você diz assim: uau, tô na bênção. Por isso tem gente que está no culto às vezes, irmão, e fica, sabe, desapercebido dos comandos de Deus. Aí você pergunta para quem depois: como é que foi o culto? O que ele disse, pastor? Foi uma bênção. Não sabe nada do que aconteceu, irmão. É ou não é? A pergunta se fala para quem: como é que foi o culto? Foi uma bênção. E aí? Foi uma bênção. Fica ligado, irmão. Deus está te dando comandos aqui para você sair daqui hoje com o teu barquinho assim, ó. Já mandar um zap para alguém e dizer assim: viu, pode vir que tem peixe aqui em casa. Deus está fazendo, o pagamento caiu, amém? Aleluia! Olha o que Jesus está dizendo aqui, Vitor. Aí, as pessoas não têm, né, como lidar com o sucesso, e é por isso que continua vivendo o fracasso, porque se Deus encher o teu barco, você vai se comprometer, querido. Deus conhece o coração. Isaías diz que Deus esquadrinha o coração do homem. Ele sabe que se ele mandar 5 mil reais na tua conta, você some. Eu não, Senhor, o Senhor me conhece, então manda. Mas Ele conhece corações. Ele sabe que se Ele te abençoar tanto, e você não tem conhecimento dessa graça que Deus te dá para compartilhar, não existe prosperidade na vida do crente, irmão, sabe? Não existe prosperidade, Marcelo, na nossa vida se não for para compartilhar, para abençoar ou para tocar alguém. Prosperidade, irmão, que só vem, só o Pai Nosso e vem a nós nada.
não é graça, irmão. Então eu estava hoje com a pastora comendo esse rolo aqui. Falei, Deus, peraí. Aí olha o que eu coloquei aqui, ó. Não podemos chamar de bênção se não podemos compartilhar. Não é bênção. Se você não pode compartilhar, então não é bênção, irmão. Porque toda bênção que vem, ela precisa ser compartilhada. Ela só se torna bênção quando ela é compartilhada. Bênção de Deus na nossa vida, ela é compartilhada. Alguém precisa ver, Deus está abençoando. Então toda a bênção de Deus, ela precisa ser partilhada. Você está entendendo? Então não podemos chamar de bênção aquilo que não podemos compartilhar. E aqui nós vamos encerrar. Aí Jesus foi, pastor, encheu o barco do cara. E aí Jesus Pedro abandona tudo e faz o quê? Faz o quê, irmão? Eu até coloquei um trechinho no vídeo que eu coloquei sobre a causa do Evangelho. Tem 4 horas da manhã hoje, eu passei febrado, corpo doendo, garganta, febre. Subi lá na mesa, passou clonei, que tomei um remédio, grudou os polos, irmão, foi descendo assim, falei, vou embora. Cheguei em casa, dormi até 4 horas, aquele suador, acordei bom. Agora de tarde começou a voltar de novo. O senhor trouxe um remédio de agora de novo, né? Tomar. Ai, que terrível, irmão. E aí, 4 horas da manhã, Deus me deu uma temática ali de Éfeso sobre a causa do Evangelho. Eu até falei um pouco sobre o que é a revelação do Evangelho, o que é a causa do Evangelho. Aí eu falei sobre Pedro e tem entendimento. E quando Jesus entrou no barco dele, Jesus disse, Pedro, abandona tudo, você não precisa de rede mais, você é a rede agora. Enquanto você não tiver esse entendimento, e você ainda depender de rede para cultuar a rede, para servir a Deus, você não entendeu ainda o que é graça. Evangelho e graça, ou graça e evangelho, é você dizer, não depende mais de barco, eu sou o barco. Não depende mais de rede, me tornei a rede. Quem está entendendo isso aqui, amém? Então Jesus não quer apenas te dar a bênção. Quando ele vê que você entendeu, que você deixou tudo, é aí que entra a compreensão de viver uma graça. Por quê? Porque você não se paralisou com o barco cheio. Você não foi atraído pela bênção, você está atraído pelo abençoar. Isso é graça. Porque se ele te abençoa e teu coração se apega à bênção e não no abençoador, não é graça. Ela é manca, ela não é completa. Então a graça verdadeira, Abraão, Deus vai te abençoar, mas teu coração não está mas em quem te abençoa. Pedro encheu o barco, o que ele fez? Deixa o barco, deixa a rede e seguiu. Porque na mente de Jesus eu não tenho para Pedro apenas um barco cheio, eu tenho para Pedro uma missão. Então antes de Deus mudar a tua realidade, Ele quer fazer você entender a missão. Porque Ele só vai encher o teu barco a hora que você tiver compreendimento daquilo que Ele te chamou para fazer. Quer que o barco encha? Quem quer diz amém? Então entenda a missão, irmão. Qual é a tua missão? Parou de cumprir a missão por quê? Parou de fazer a missão por quê? Porque está difícil? Porque está pesado? Porque a marcha pesou? Porque o gás acabou? Porque a luz foi cortada? Porque não tem dinheiro para colocar no combustível? Parou de ir para a mesa por quê? Parou de fazer mesa por quê? Parou de vir para a quarta por quê, irmão? Parou de vir para o culto por quê, irmão? Deus está dizendo, eu quero te abençoar, mas antes de te abençoar e mudar a tua realidade, entenda a missão que eu tenho para você. Entenda a missão que eu tenho para a tua casa. Sabe qual é a missão que Deus tem para nós? Ide, pregar o Evangelho. Você agora não pesca mais peixe, Pedro. Você entendeu a missão. Você vai tocar vidas. Teu ministério vai tocar pessoas. Aonde você passar, alguém vai olhar e vai dizer, eu quero aquilo que você tem, Pedro. Oh, bendito é o nome de Jesus. Coloquei dois comandos aqui. 2 dias mais importantes na vida de uma mulher ou de um homem. Quem quer saber diz amém. Primeiro dia mais importante na vida de uma pessoa é quando ele nasce. Quem sabia disso? Esse é o dia mais importante na vida de alguém, mano. Manaus está ouvindo bem agora, né, mano? Eita, glória. Tem até aplicativo no celular agora. Voz do pastor Maxwell, aguda. Mentira. E aí,
aí, pastor? E aí? Que o dia mais importante na vida de uma pessoa, Miquel, é quando ela... E o segundo dia mais importante na vida de uma pessoa é quando essa pessoa que nasceu entende a sua missão. Para que ela nasceu? A pessoa quer casar, né? Casar faz parte da missão, às vezes. Ficar rico faz parte da missão, às vezes. Então quando você nasce, o dia mais importante da tua vida, você nasceu. Tem um propósito para você viver. Mas quando você entende a sua missão, nasci, beleza, e agora? Tem gente que nasceu, é um tecnon, recebeu o nome de filho, mas seu comportamento não é de filho, a sua vida não é de filho, e não consegue se tornar um ruiós, não consegue amadurecer o entendimento de transbordar na graça para começar a descobrir a sua missão. E é por isso que quando você tem dificuldade de entender a missão, você vai falhar com o dono da missão. Diga para alguém do seu lado: para de falhar, irmão. Diga: o dono da missão te conhece, e é por isso que ele te deu essa missão. A questão é: vai ficar até quando batendo martelo, cabeça, para descobrir para que Deus te chamou, o que Deus quer através de você? A graça, ela já transbordou aonde havia pecado. De cada um de nós. Então o que Deus está fazendo aqui é: a partir de agora, Miquel, comece a orar a Deus dizendo: Senhor, me ajude a entender a minha missão. Vitor, comece a orar: Senhor, qual é a minha missão? Eu já nasci, já estou adulto, já tenho mulher, ainda não tenho, mas vou ter. Só o solteiro diga amém. Você viu que a graça pega, irmão? Só os solteiros dizem amém. Tá ligado, irmão? Não tá... A hora que a tampa vem, meu irmão, todo mundo tem uma tampa da chocolateira e não é amassado não, né? Isso é graça, irmão. Fica ligado, Deus está dando comando, irmão. Amém? Aleluia. Então a minha oração a partir de hoje, conversar com a pastora, eu falei: amor, qual é a nossa missão? O que Deus tem para nós? Eu sei que está difícil, eu sei que está osso. Qual a nossa missão? Vai piorar? Não sei. Mas nós temos uma missão. E eu acho que 5 anos de pastoreio não realça a missão. 5 anos de igreja não realça a missão. 15 anos de conversão não realça a missão. Por isso, graça não se define, mas gera entendimento. Eu preciso ligar o meu coração à palavra, submeter aos comandos dela, para que eu possa ter entendimento aonde o Espírito Santo quer me conduzir. Qual é o meu propósito, Senhor? Tem gente que está perecendo financeiramente porque não encontra a sua missão. Eu falei: Senhor, você quer que eu volte a pregar? Eu volto. Você quer que eu cuide da igreja parcialmente? O que o Senhor quer? Mas eu estou orando. Senhor, qual é a minha missão? Diga para alguém do seu lado: quer viver algo grande? Então a tua missão vai desligar teu barco um pouco dessa terra. Porque não existe pescaria maravilhosa se não tiver barco saindo da terra. Jesus pregou e Jesus disse: afasta o teu barco e agora vai para alto, aonde o vento é mais forte, aonde a tempestade é mais forte, aonde as águas se agitam. É ou não é, pastor? Irmão, eu estou vendo acontecer umas coisas na vida da pastora. Posso falar, pastor? Aconteceu umas coisas na vida da pastora Ana e eu glorifico a Deus. Eu conversava com a pastora hoje, ela falou: nossa, amor, você viu? Eu falei: vi, já comentei, já glorifiquei. E eu estou vendo
coisas é quando você começa, sabe, qual é a palavra? Quando você não procrastina o teu ministério, a tua chamada, e você se coloca, o Senhor está me cobrando, eu preciso voltar a fazer o que o Senhor está me cobrando. Você começa a entender a tua missão. Fica muito mais fácil quando você tem compreendimento daquilo que Deus quer fazer através de você. Fica muito mais fácil para Deus realizar, irmão. Quem sabia disso? Deus quer fazer, mas você está complicando. Deus quer dar destino, mas você está complicando. É você que complica, irmão. É você que faz birra. É você que diz que não dá. É você que, sabe, deixa de romper. Deus está dizendo, eu estou te dando o comando do destino, irmão. Então para de complicar. Não complica. Não complica. Aí você vê algumas coisas acontecendo, você diz assim, mas peraí. Antes eu conversei com o irmão aqui da igreja, mas por que na vida do fulano? Mas por quê? Aí eu falei assim, peraí. Tem como explicar aquilo que Deus está gerando dentro de cada um de nós, irmão? Hã? Não tem. Sabe qual é o problema? Eu vou falar isso aqui. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a gente está igual Sara, a gente quer dar uma ajuda para Deus. Diga para alguém, Deus não precisa da tua ajuda, irmão. Você está atrapalhando Deus fazer algo na sua vida porque você quer ajudar o Senhor. Sabe o que Gálatas 4, 22, me fala a memória? Põe para mim Gálatas 4 aí, 22 ou 20. Sabe o que Paulo vai dizer ali, pastor Claudinei? Paulo vai dizer que Ismael, ele é filho da carne, mas que Isaac é o filho da promessa. Não sei se é 4, Gálatas 4, 20, 22. Coloca ali, só para a gente ler. Quem quiser, 4, 20, agora 22, 21, 22. Vai pondo para ver. Se eu não vou lembrar. Se alguém lembrar, pula de novo. Ó, porque está escrito que Abraão teve quantos filhos? Um e outro. Próximo verso. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo, mas o que era da livre, o que era da escrava, foi o homem que projetou sobre a vontade humana, sobre a razão humana. Eu vou fazer, eu quero fazer. Sai disso aqui. Então tem muita coisa que talvez você está vivendo que não é parte da promessa de Deus. Você fez, você projetou através da carne, você se sujeitou à sua vontade, você projetou isso. Tem gente que diz assim, estou abençoado, mentindo, enganando, e a pessoa ainda tem coragem de dizer que foi bênção, posta ainda, ai como eu estou abençoada, mentindo para as pessoas, enganando para a pessoa, destilando link do tigrinho. Ai como Deus está me abençoando. Olha para cá, irmão. Você está projetando. São fruto da tua carne, fruto das tuas vontades, fruto da tua euforia. Agora o que Deus está dizendo é, Abraão, eu não tenho nada com esse negócio não. Eu tenho é com a semente que sairá de ti e de Sara. É por isso, capítulo 25 de Gênesis, os últimos versículos, Abraão foi chamado com 75 anos. Com 175 ele está morrendo. Aí a Bíblia diz, e Abraão deu presentes aos filhos da concubina, mas a Isaac deu tudo. Deus quer te dar tudo. Só que Deus quer dar tudo para um povo, sabe, que para de viver as suas vontades, o seu eu, e entra a participar de uma graça maravilhosa. Essa graça é maravilhosa, irmão. A questão é, você quer viver essa graça maravilhosa? Está disposto a viver? Está disposto a ter entendimento do que é graça? Está disposto, querido? Quem está disposto, levante a mão. Então se coloca de pé. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer, querido, Ele está no teu barco. Talvez teu barco está cheio. Glória a Deus. Quer partilhar com alguém? Aproveita. Pastor, está vazio. Então feche seus olhos, eu quero orar agora. Se tem algum barco vazio aqui,
Deus vai trazer bênçãos maravilhosas sobre o nosso barco. Comandos de Deus estão sendo determinados aqui nesse altar nessa noite. Pode colocar um louvor para nós aí, mano? Enquanto a Maria coloca um louvor aí, eu quero que você entregue o teu coração para Deus agora. Entregue. Aproveita, embala. Aproveita, irmão. Aproveita. Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite. Pode aumentar um pouquinho. Deus está dizendo para mim e para você que nessa noite, eu estou nesse negócio. Eu não quero ver você parado, frustrado, trêmula, angustiada, ou até dizendo que 2025 é o final da tua vida, da tua fé. Não. 2026 será um ano extraordinário se você crê. Entenda, querido, que são comandos de Deus para mudar o cenário. Eu sei, irmão, tá cabuloso, tá difícil, tá trêmulo, tá. Há uma lacuna no peito, na alma, sim, há um buraco vazio. Sim, Deus está dizendo, a graça preenche. A graça, ela preenche todo o vazio que está no seu interior. O comando de Deus para o teu coração nessa noite é: Pedro, ouça a minha palavra. Presbíteros, diáconos, diaconisas, pastores, pastoras, membros, ouça a minha palavra. A minha palavra está dizendo: se sujeite diante dela e viverás. E viverás comandos maravilhosos para a tua casa e para a tua família. Pergunte ao Espírito Santo nesse momento, irmão: qual é a minha missão? Qual é a missão que o Senhor tem para mim, Senhor? Será que eu estou perdendo peso porque eu não consigo aceitar a missão? Será que eu estou brigando com a minha missão? Será que eu neguei já a minha missão? Será que eu já abri mão da minha missão e preciso resgatar essa missão de novo, me encontrar nela? Deus está dizendo: ainda há tempo de você se encontrar na tua missão. Ouça essa palavra, irmão. Tem verdade nela. Jesus está dizendo: eu estou no teu barco. Há uma graça nesse barco. Lance a rede à direita. Puxe a rede. Contemple a beleza. Contemple as bênçãos. Conseguiu já enxergar o que Deus vai fazer? Está conseguindo ver as redes cheias? Para de ter cataratas na visão espiritual. Esse negócio de todo culto sair com rede vazia, toda reunião é rede vazia. Lança a rede, meu irmão, agora. Lança a rede sem medo, sem medo. É o Senhor que está mandando, Ele não está pedindo, Ele está dizendo: lançai. Talvez vai ser sozinho, talvez a esposa não vai conseguir entender, talvez o marido não vai conseguir entender, mas se alguém desse casamento entender, alguém precisa lançar a rede. Lança a rede, irmão. Ainda que esteja mais difícil, continua lançando. Está cansada? Mas lance a rede. Está cansado? Mas lance a rede. Lance a rede. Pessoas serão tocadas. Pessoas serão tocadas por aquilo que a tua família está prestes a viver. Eu só vou te pedir algo, irmão. Não estraga tudo. Pelo amor de Deus, irmão, não estraga tudo. Você está prestes a viver a melhor experiência da tua vida, mas não estraga tudo. Não se torne eufórico. Não coloque a carroça na frente dos bois. Não se precipite. Não se torne ansioso e abra mão do propósito. Troque a tua ansiedade por sede nessa noite. Diga: Senhor, eu não quero ter ansiedade, eu quero ter sede. Sede de me encontrar. Sede.
tem um inimigo que pode impedir você e não está no inferno. É você, irmão, esse inimigo. Você impede as bênçãos de Deus. Você impede o agir de Deus. Você impede. Isaías disse isso. Isaías disse: operando Deus, quem impedirá? Demônio? Jamais. Governo? Jamais. Mas se tem um quem, é porque alguém pode impedir Deus de operar. E sabe quem é? Você. Você impede Deus quando Ele quer operar na sua vida. Você impede Deus quando Ele quer te erguer. Você impede Deus quando Ele quer te levantar. Você impede o Senhor quando Ele quer fazer algo miraculoso, transbordante. Você se coloca na frente. Você atrapalha a tua bênção. Você atrapalha os comandos de Deus. Em nome de Jesus, não atrapalhe os comandos do céu. Deus está abrindo caminho na tua vida hoje. Está dizendo: a graça está entrando. Graça maravilhosa que vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Olha para mim. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra com verdade para todos que estão aqui essa noite. Você pode atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então eu dou uma ordem através daquilo que foi pregado. Você não vai atrapalhar aquilo que Deus vai fazer na tua história. Amém, irmãos? Não se meta naquilo que Deus está fazendo. Deus quer fazer o barco ficar vazio para abençoar? Então não se intrometa. Deus quer gerar desconforto para depois abençoar? Não se meta. É Deus que permitiu a frustração para fazer uma casa se submeter e começar a viver comandos eternos. Pega no ombro de alguém aí, irmão com irmão, irmã com irmã, e vamos embora. Pega aí. Pega no ombro de alguém aí e diga assim: a gente não vai se meter naquilo que Deus está fazendo, irmão. Arabassorobacaia. Diga: para de atrapalhar os comandos de Deus. Diga: não é diabo, não, é nós. Não é capeta do inferno, não, é nós, irmão. Operando Deus, pastor Clanei. Quem? Falava ontem na mesa com o pastor Claudinei. A gente é mesquinho, sabe por quê? Porque a gente está vivendo algo, pastor Anaí. Josué vem, líder mesquinho. Nunca tinha parado para analisar isso. Mas aqui, Diaco Marcelo, ele diz assim, ó, no pacto de Josué, ele vai dizer assim, ó: porém, se hoje parecer mal a vocês servir ao Senhor, eu e a minha casa fazemos o quê? Mesquinho, irmão. Então, se vocês não querem, vocês, o importante é eu e a minha. Eu não quero ser esse mesquinho. Eu não quero ser alguém mesquinho aqui que, importante é eu e a pastora também. Importante é a gente estar espírito, não. Quero que vocês parem de atrapalhar, porque a tua casa importa muito no reino. Tua família importa muito nessa igreja. Teus filhos importam muito nessa igreja. Então não é sobre a minha casa, é sobre esse povo que está aqui. Diga para alguém: nós importamos. Nós recebemos esse comando nessa noite. Todos vão sair abençoados. Vai continuar reclamando do barco vazio? Vai continuar atrapalhando o Espírito Santo trabalhar? Não, só pedindo, irmão. Uma vez que eu coloquei a chave presta a virar a qualquer momento do ser humano. Nada mais me satisfaz. Espírito Santo, nós chegamos a falar depois dessa palavra, Senhor. Só tem uma coisa para te pedir: ajuda esta igreja a virar essa chave. Ajuda os irmãos a virar essa chave. Em nome de Jesus. Eles vão sair daqui hoje abençoados para a tua glória. Em nome de Jesus. Só quem está abençoado diz amém? Então estenda as suas mãos assim. Glória a Deus. Não tem ninguém roubando bênção? Pegou ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica ligado, irmão. Fica ligado. Os crentes aqui eles roubam bênção. Então fica ligado. Não faz conchinha assim para não cair. Faz conchinha. Porque para não cair. É tanta bênção, tem que fazer conchinha. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo. Quem está na graça vai dizer: evangelho puro,
Nosso destino, viva! Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um recado só, eu estava olhando na nossa data, agenda, confraternização da igreja, quarta-feira de Natal, vai ser bem na quarta-feira, véspera de Natal. Então assim, eu não tenho como cancelar o culto. Então a gente vai fazer provavelmente uma confraternização exatamente na quarta-feira de culto. Aí não tem culto e vai fazer. A única data que a gente tem, véspera de Natal, quarta-feira, tá? Então quem puder participar, quem estiver com a gente aí, vai ser rápido, vamos tentar fazer bem cedo. Se a gente fazer cedo à tarde, que os irmãos trabalham meio período na véspera. Então a gente faz à tarde, aí os irmãos ficam livres, talvez à noite para ficar com a família. Maravilha? Dia todo? Aí ó, tem gente que trabalha o dia todo, entendeu? Então assim, não tem data, irmão, não tem data. Eu tava buscando data, não tem um curso agora, no sábado é formação, agora sábado é o café da liderança, outro sábado é formação, da outro sábado é não sei o quê, tem, irmão? Tá? Então assim, vai conversar, maravilha, Deus abençoe, vai dar tudo certo.